E se toda a história da humanidade, sabe, a ascensão e a queda de impérios, tudo pudesse ser resumido a uma única e, vamos dizer, brutal equação? É essa ideia provocadora que a gente vai desvendar hoje. Pois é, a pergunta é bem radical. A ideia de que as nossas sociedades não são governadas por ideologias, por cultura, mas sim por uma matemática fria, uma matemática de energia. Vamos mergulhar fundo nesse modelo determinista que tenta fazer exatamente isso. Bem, no coração dessa teoria está o que chamam de equação energética. Tenta imaginar como uma balança. De um lado está tudo que uma sociedade consegue produzir, ou seja, sua produtividade vezes os recursos que ela tem. Do outro lado está tudo que ela consome, as necessidades da população e, o que é crucial aqui, o desejo dela por sempre mais. Quando essa balança pende para o lado errado, o sistema inteiro entra em colapso. Ok, uma teoria tão grandiosa assim precisa ser testada, né? E para fazer isso, a análise começa pequeno, em laboratórios de colapso. Basicamente, lugares isolados onde essa equação de energia se desenrolou de uma forma bem clara, e muitas vezes trágica. E aqui a gente vê dois caminhos bem diferentes que levaram ao mesmo fim. Lá na Ilha de Páscoa, o colapso veio porque um recurso óbvio, a madeira, simplesmente acabou. Mas e quando os recursos são infinitos? No experimento que ficou famoso, ratos com comida ilimitada entraram em colapso total só por falta de espaço. O confinamento levou eles à agressão, ao canibalismo, à autodestruição. A lição aqui é brutalmente simples. Num sistema fechado, não importa se o que acaba é a comida, a madeira ou o próprio espaço. Quando qualquer variável que é essencial chega a zero, o resultado é sempre o mesmo, a catástrofe. Certo. Mas esses foram exemplos de fracasso e uma história de sucesso. Vamos agora usar essa mesma lente para olhar o Japão do período Edo. E a gente vai descobrir uma explicação bem mais sombria e inesperada para a famosa estabilidade deles. A narrativa que a gente costuma ouvir conta que a estabilidade do Japão nessa época foi um baita triunfo de planejamento, de sabedoria, sabe, uma mudança cultural consciente para conservar os recursos. Só que essa teoria desafia essa visão otimista. E se o equilíbrio não veio da sabedoria, mas de um evento brutal, gigantesco e totalmente não planejado? A análise aponta para um fato que é no mínimo chocante. A estabilidade japonesa só foi alcançada depois que o país perdeu metade da sua população masculina numa guerra desastrosa com a Coreia. Não foi gestão inteligente. Foi um colapso populacional que reduziu drasticamente a demanda na equação energética, forçando um novo equilíbrio. Ilhas, experimentos de laboratório, nações isoladas, tudo isso eram sistemas fechados. Mas e se, pela primeira vez na história, o planeta inteiro se tornasse um único sistema fechado? Isso nos traz ao dilema da globalização e a uma era que, segundo essa teoria, é perigosa de uma forma única. No mundo finito, existem basicamente duas formas de lidar com a demanda. Uma delas é controlar o desejo. A teoria aponta o Japão como exemplo, onde a cultura meio que adapta as pessoas a quererem menos, a viverem em espaços mínimos, a achar valor na simplicidade. E no outro extremo está o modelo que exporta o desejo ilimitado, a cultura que, segundo essa visão, incentiva todo mundo a querer mais, a consumir mais, onde o ideal é ter uma picape gigante para imitar um cowboy, não importa se existe uma necessidade real para isso. E esse desequilíbrio todo se reflete nos números. De acordo com essa análise, o resultado é um consumo de energia totalmente desproporcional, com o país consumindo 60% dos recursos energéticos do mundo. É um desequilíbrio gritante na equação global. E aqui está a conclusão preocupante. A era da expansão acabou. Não tem mais fronteiras novas para explorar. No lugar disso, a gente criou um sistema global único, complexo e todo interligado. Um sistema tão frágil, tão dependente de redes de energia e de comunicação, que uma pequena falha num único ponto pode desencadear o caos total. Então, o que acontece quando uma sociedade não consegue mais equilibrar sua equação? Quando não tem mais recurso para extrair ou produtividade para aumentar? A teoria argumenta que só resta uma variável para ser gerenciada: a própria população. É aí que entram as ferramentas de controle e consumo. Nessa perspectiva, que é bem cínica, um verdadeiro arsenal de ferramentas é usado para pacificar e gerenciar as massas. Primeiro, jogos de azar em massa, para capturar a renda e criar vício. Depois, religiões que oferecem consolo e controle. Em seguida, entretenimento vazio para distrair. E como último recurso, drogas, para acalmar e evitar o colapso individual.
O objetivo final, de acordo com essa visão, é anestesiar a população, distrair o suficiente para que as pessoas nunca questionem as instabilidades do sistema que as governa. Basicamente, manter o frágil equilíbrio por mais um dia. Até agora, a gente falou de história, de recursos, de controle, mas a implicação mais radical dessa teoria vai muito mais fundo. Ela sugere que a energia não molda só as nossas sociedades, mas a nossa própria realidade, a nossa moral. A gente entra no terreno do fim da certeza. Quando se começa a enxergar o mundo através dessa lente puramente energética, a própria noção de moralidade começa a se dissolver. A reflexão é que, dentro desse sistema, conceitos de certo e errado perdem o sentido. A conclusão é chocante. O que a gente chama de ético ou normal pode ser só um subproduto do sistema de energia em que a gente vive. Nossas noções de certo e errado, de liberdade, de verdade, elas não seriam universais. Seriam só as regras que funcionam para nossa equação específica. Se mudar a equação, a moralidade inteira muda junto. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, que é inevitável, ao aplicar essa lente toda ao nosso mundo. Olhando para o nosso consumo, para os nossos desejos, para os nossos recursos finitos, a nossa equação energética global está de fato em equilíbrio?